Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje é quarta-feira e nesse horário das 19 horas, nós estamos estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Então vamos juntar os nossos pensamentos e os nossos corações, lendo a mensagem inicial e fazendo a nossa prece, que todos nós nos possamos colocar em sintonia com o Pai. Agora, Alta de Souza nos traz essa bela página através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui além a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. É a mensagem de hoje de abertura do nosso estudo, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Alta, novamente, e pedindo mais uma vez: ó Senhor, que nós possamos, através dos esclarecimentos trazidos por Allan Kardec, assessorado pelos espíritos superiores, compreendermos um pouco mais sobre vós, que sois a fonte eterna das nossas vidas. E dessa forma, Pai amado, caminhar sempre na tua direção, que nós possamos ter força e coragem e perseverança para darmos continuidade, Senhor, a esta caminhada. Sê conosco hoje e sempre, que o nosso Mestre Jesus, através das suas vibrações, Mestre, possa nos envolver a todos nós onde quer que estejamos. E vós, querida mentora Alta de Souza, que o teu doce olhar, que tuas doces palavras, que o teu doce coração possa nos envolver a todos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, nós vamos iniciar o nosso estudo, livro A Gênese, né? Que nós estamos aqui diante, né, da visão de Deus, no item 31 até o item 37, nós temos que buscar aprofundar um pouco mais o nosso entendimento em relação à visão de Deus. Nós temos, né, logo aqui no item 31, quando Allan Kardec coloca: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Né? Então, essa visão de Deus, ela está relacionada a nós. Nós vemos Deus, vê-lo-emos quando deixarmos a terra, quer dizer, ao voltarmos ao mundo espiritual, teremos a capacidade de ver Deus, de enxergar Deus. Essas são perguntas que se formulam todos os dias, nos diz Allan Kardec. E ele vai dizer para nós, e o texto está no nosso blog, todos podem acessar, ler todo o texto, são do item 31 até o item 37, para que todos possam, quem não tem o livro à mão, possam estudar. E Allan Kardec ele vai dizer que à primeira vista, né, a primeira resposta, aliás, é fácil responder. Né? Por que, se Deus está em toda parte, não vemos? Porque, logicamente, as nossas percepções dos nossos órgãos visuais são limitados.
Nós vemos todas as vibrações que existem? Não vemos. Nós enxergamos essa luz, não é? Mas nós não enxergamos outras radiações. Então, Allan Kardec ele vai dizer que alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Vamos lembrar que Kardec ele escreveu de acordo com o conhecimento que ele tinha na época, lá em 1894. Né? Por isso ele fala em fluido ainda. Hoje nós falamos em energias, né? Então ele diz que fogem à visão, aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Nós não vemos, meus irmãos. Por exemplo, as ondas de rádio nós não vemos, mas sabemos que elas existem, até porque é delas que vêm, né, todos esses aparelhos que usamos para a comunicação. Nós não vemos, não enxergamos o raio-x, mas sabemos que ele existe, porque é através dele que fazemos os nossos exames. Então, essas energias, né, essas vibrações, nós não podemos ver com os nossos próprios olhos, mas sabemos que existem. Então, Kardec diz que vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Quer dizer, nós vemos o efeito causado pela doença. Kardec usava o termo fluido, como era natural naquela época. Hoje nós sabemos que, no caso então da pandemia, os vírus, né, que são os agentes causadores de muitas doenças, e dessa que estamos, né, passando agora, nós temos lá o Covid-19, né, uns chamam de coronavírus. Então, nós sabemos que eles existem porque nós estamos sofrendo a ação, né? Então, vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos a força da gravidade. Então, mas nós sabemos que elas existem. E por que não entendermos que Deus existe, mesmo que nós não possamos ver? Muitos, né, não creem na existência de Deus porque não veem. Muitos não creem que são espíritos, né? Não acreditam em espíritos, e somos todos espíritos. Por quê? Porque acreditamos naquilo que estamos vendo. Eu olho para o outro e o vejo, então eu sei que ele é um ser como eu. Mas se desencarnar, acabou? Muitos pensam assim, acabou. Outros pensam, é um espírito. Mas mesmo que, né, depois de desencarnado, a maioria de nós tem a visão para vê-los também. Os que têm a visão para ver os espíritos, né, são aqueles que chamamos médiums, né, que têm a capacidade mais desenvolvida em seu organismo para perceber o mundo espiritual. Então, Kardec vai trazendo para nós vamos ver Deus depois que desencarnarmos? Essas são as perguntas que ele vem respondendo nos itens que se sucedem. Continuando o nosso estudo, nós vamos ver agora no item 32, quando Kardec coloca que os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Os nossos olhos físicos não são preparados para enxergar o plano espiritual. O próprio médium, né, o vidente, ele vê com os olhos do espírito. Mas os nossos olhos materiais não percebem as coisas de essência espiritual. Então, Kardec coloca que unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, então,
pode ter a percepção de Deus. Então, guardemos isso. A nossa alma pode ter a percepção de Deus. O espírito pode ter a percepção de Deus. Kardec pergunta, dar-se-á que ela, a alma, o veja logo após a morte? E ele vai dizer para nós que só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Como assim? Essas questões foram trazidas pelos espíritos superiores, estão lá em O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, e lá estão as questões trazidas por Allan Kardec e que os espíritos superiores, o espírito de verdade, junto com outros espíritos, trouxeram a resposta. Então, nós sabemos que o livro A Gênese é tirado exatamente da primeira parte do Livro dos Espíritos. Toda a codificação é tirada do Livro dos Espíritos. A primeira parte, o primeiro livro, A Gênese, que é de 1868. O segundo livro, a segunda parte, Livro dos Médiuns. A terceira parte das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, ou o quarto livro, Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno. Então, por elas, por essas comunicações que os Espíritos deram, nós sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas. Somente os espíritos puros têm a visão de Deus. Então, que fique bem certo que somente os espíritos purificados têm essa visão de Deus. Nós, no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos buscar lá na parte que fala da classificação da escala espírita, e eu vou buscar aqui agora para nós, quando Kardec ele vai tratar exatamente das ordens, das classes dos espíritos. A primeira ordem, a dos espíritos puros, os espíritos que não sofrem nenhuma influência da matéria, possuem a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E aqui Kardec coloca para nós o seguinte: os espíritos puros realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, eles têm a visão de Deus, porque são os mensageiros, são os ministros de Deus que cumprem, executam as suas ordens, Eles ajudam na manutenção, na harmonia do universo. Então, esses são aqueles designados por anjos, arcanjos, serafins, o próprio Jesus, o nosso mestre Jesus. E somente esses espíritos têm essa possibilidade de realmente estar diante de Deus, de ver Deus. Agora nós vamos ver no item 33, quando Kardec vem falando que o mesmo se dá com a alma. Como assim, Glória? Então, ele fala, o mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é com relação à alma, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Então, o perispírito, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. Então, as imperfeições da alma são
com as camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Kardec vai trazendo isso para nós e é muito simples para nós hoje entendermos isso, né? A imperfeição da alma são como camadas de espessas, né, nevoentas, que ele diz aqui, que obscurecem a nossa visão. Então, cada imperfeição nossa funciona como uma mácula. E Kardec diz, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Nós hoje, como espíritos, que estamos caminhando em direção a Deus, a perfeição relativa, né? Somos os espíritos imperfeitos, o nosso perispírito muito denso é para nós espírito verdadeira matéria, porque é muito grosseira. E ela nos impede, né, essa matéria do perispírito, o perispírito, impede o quê? Que nós tenhamos as percepções espirituais. E ele coloca que o perispírito vai se espiritualizando. Nós, espírito, nos espiritualizamos, nos purificamos, nós vamos nos melhorando e à medida que nós vamos nos melhorando, o nosso perispírito vai se espiritualizando, vai se tornando menos denso, menos pesado e vai se tornando numa matéria mais sutil. Então, cada situação nossa que faz com que nós nos afastemos ou estejamos mais longe de Deus, dessa visão de Deus, cabe somente a nós buscarmos a nossa melhoria, a nossa condição melhor para podermos perceber Deus de uma forma mais, de uma forma que nós possamos compreendê-lo melhor, porque como espíritos imperfeitos que somos, nós não vamos de um passo somente ter essa percepção maior como os espíritos puros têm, porque os espíritos puros, eles estão na presença do Pai e cumprem ali as suas ordens. Então, nós temos ainda uma caminhada muito extensa, muito grande, para podermos, né, ter essa, pelo menos como os bons espíritos, nós entendemos, já sabemos pelos estudos que nós fizemos. Está lá no item 107 do Livro dos Espíritos. Compreendem Deus e o infinito. Quando nós, né, estivermos na condição em que a predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, quando nós estivermos menos desapegados ou mais desapegados à matéria e que o nosso espírito preponderar sobre a matéria, quando nós estivermos realmente respirando o desejo do bem, e aí nós estaremos realmente, né, compreendendo Deus melhor. Né? Dessa forma, nós temos ainda muito que passar por muitas situações de esforço, né, de coragem para podermos ter essa percepção. E como nós fazemos isso? Através dos estudos, compreendendo melhor. A cada passo que passamos por esses mesmos textos, porque não será de uma só vez que nós vamos estudar o livro, por exemplo, a Gênese, e vamos entender tudo. É necessário que voltemos várias vezes. E à medida que nos esforçamos para estudar, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, nossa mente vai se abrindo de forma que nós vamos adquirindo a capacidade de perceber melhor as coisas do Espírito. É isso, então vamos em frente. Vamos em frente, vamos buscar
realmente com vontade, como diz o Espírito de verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6. Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, é o segundo. Então, no item 34, Kardec vai dizer que, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Então, é muito claro isso para nós. Não temos mais dúvida em relação a isso. Então, Kardec diz que pelo fato de não o verem, isso agora ele está falando de nós, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes de Deus do que os outros. Então, nós não vemos a Deus, mas isso não significa que nós estamos distantes de Deus. Nós somos essências divinas, Deus nos criou, Ele está em nós. Nós estamos mergulhados no fluido universal, nós estamos mergulhados no hálito divino. Então, nós, espíritos imperfeitos, né? Ele coloca aqui esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, como eu acabei de dizer, do mesmo modo que nós estamos na luz. Né? Então, nós vamos lembrar lá do capítulo 1, capítulo 1, do fluido cósmico, o plasma divino, quando o André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele fala belamente, de forma poética, sobre o plasma divino. Ele vai dizer: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Poderoso, do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então, é belo isso, né? Porque fala da nossa vida. Muitos que não creem em Deus têm em si essa essência, porque são essências divinas. O que há e que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que o impedem a vê-lo. Olha o que Kardec fala nesse item 34. As imperfeições daqueles espíritos, está falando de nós, são vapores que nos impedem de ver Deus. Quando o nevoeiro se dissipar, nós veremos a Deus, veremos Deus resplandecer. Então, para isso, é preciso que nós possamos subir. Não, aliás, Kardec diz, não é preciso subir, nem procurar nas profundezas do infinito. O que é que temos que fazer, meus irmãos? Vamos lembrar de Paulo de Tarso, quando ele fala das escamas que encobrem nossos olhos espirituais. Ele fala, é a catarata moral. Então, o que nós temos que fazer? Nos melhorar, buscarmos trabalhar as leis de Deus, porque desimpedida a visão espiritual da belida, a belida é a névoa, né, a mancha esbranquiçada da córnea, e Kardec usa exatamente essa mancha esbranquiçada para dizer que, como ela impede a visão nossa, ele faz essa comparação como Paulo faz das escamas que encobrem nossos olhos. Né? Então, desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, os espíritos verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. É belo esse ensino, é muito bonito, porque nós vamos trabalhando o nosso coração, a nossa mente, no sentido de ter certeza de tudo aquilo que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, que não é privilégio da doutrina espírita, meus irmãos, não é. A essência das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, estão em todas as religiões. Vamos para o item 35.
No item 35, Kardec vem dizendo: o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Olha a maneira como Kardec vem falando, explicando para nós, né? Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não vem a Deus, mais do que o viam quando vivos. Mas à medida que se depuram, tem dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Então, nessa condição dos bons espíritos que já compreendem Deus e o infinito, porque quando nós vamos nos depurando, à medida que nós vamos reencarnando, deixando para trás, né, toda uma situação em que nós já fizemos aqui, né, de infrações às leis de Deus, quando nós vamos nos aperfeiçoando, à medida que nós vamos realmente nos despojando do que nos impedem essa visão de Deus, e Kardec vem dizendo, né, não vem a Deus mais do que o viam quando vivo. Então, não vamos pensar que depois da desencarnação, chegando no plano espiritual, vamos ver Deus, né? Não, o vem, mas compreendem melhor quando nós estivermos melhores. Como se faz isso? Todos já sabemos a resposta. Através do autoconhecimento. Está em O Livro dos Espíritos, lá nas questões 919A, o Espírito Santo Agostinho nos dá uma receita que muitas das vezes nós todos desprezamos. Vamos lá, meus irmãos, vamos buscar, né, essa receita para que nós possamos, assim, dessa forma, nos melhorar. No item 36, Kardec vem dizendo assim para nós: nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus. Está falando do encarnado, né? Com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase. Então, no estado de êxtase, que é uma emancipação da alma, né? Muito mais profunda, a ponto de que essa pessoa, né? Esse homem, esse espírito, que não tome cuidado, esse que tem essa capacidade de se emancipar dessa forma, né? Através do êxtase, pode até desencarnar, porque no êxtase nós podemos entrever mundos belos e que nós seremos atraídos. Então, os espíritos, muitas das vezes, conduzem um ou outro para abeirar-se como se fosse de uma janela e entrever esse mundo que um dia, né, poderíamos estar, mas é apenas para nos impulsionar. Muitos espíritos tiveram essa capacidade dessa emancipação. Então ele diz: quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria à alma, né, às almas de eleição, quer dizer, às almas de escola, que estão encarnadas em missão, que não estão em expiração. São espíritos que estão em missão. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refugem, e isso aqui é muito importante, refugem, né, de modo ofuscante, de um brilho imenso, pode dar-se que espíritos menos elevados, que somos nós, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor desses espíritos que nos aparecem, né, que se mostram, nós vamos supor que estamos vendo o próprio Deus. Quantos, né, já viram espíritos de luz, vamos dizer assim, e que foram confundidos com Jesus, com Nossa Senhora, né?
mas são espíritos de categorias elevada. Se nós tivéssemos a capacidade de vermos um Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Um ser de luz, estaríamos vendo o próprio Deus, né? Então, é como quem vê o ministro e o toma pelo soberano. É o que Kardec traz para nós. Que bom. Agora, no item 37, já no final do nosso estudo, e Kardec vem dizer assim, né, para nós, pensando, né, trazendo para nós seu pensamento, para que nós possamos mergulhar e desenvolver. Sobre que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sobre uma forma qualquer, sobre uma figura humana, ou como um foco de resplandecente luz? Ele pergunta. Meus irmãos, a linguagem humana é impotente para que nós possamos dizer alguma coisa. Porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Kardec diz que nós somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. Então, a nossa linguagem é tão limitada, meus irmãos, ainda pelas nossas necessidades, pelos círculos das nossas ideias, né, que nós não temos como descrever nem receber dos espíritos superiores esclarecimentos tais. Por exemplo, os mundos superiores, os mundos celestes, não temos descrito em lugar nenhum, né? Temos a descrição dos espíritos, dos mundos felizes, mas dos mundos celestes não temos, porque não temos como entender, os espíritos não poderiam trazer para nós, porque a nossa linguagem e a nossa compreensão ainda é muito pequena. Então, meus queridos, nós vamos pensar como Leon Denis, quando ele mergulha em Deus de uma forma tão linda, tão profunda, e ele vai dizer para nós, e tenhamos isso sempre, todos os dias: Deus está em cada um de nós, no templo vivo da nossa consciência. É aí, minha gente, é aí que está o lugar sagrado, o santuário onde se esconde a centelha divina, está em nós. Que nós possamos acessar a nossa consciência, nos conectar com o Pai, com a fonte eterna das vidas, das nossas vidas, e seguirmos caminhando firme, passo a passo em sua direção, desenvolvendo em nós a fé raciocinada, a fé em Deus e a fé em nós. Muita paz a todos.